Neste momento, pedimos à espiritualidade amiga, a Jesus, nosso mestre e guia, que nos ilumine, que nos abençoe. Queremos demonstrar nossa gratidão por essa noite de estudo e que nossos irmãos encarnados, como os desencarnados, possam tirar proveito. Assim seja. Bom, pessoal, hoje iremos falar sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida. Ele está no módulo 5 do livro Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e é o primeiro roteiro, primeiro capítulo. O objetivo desse estudo de hoje é a gente identificar a natureza da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida, explicar como que se processa essa influência e indicar a forma de neutralizar as más influências espirituais. Então, o entendimento vai ser completo se a gente puder, no final da aula, responder essas 3 perguntas. Para quem quiser anotar, a fonte básica de consulta deste estudo é as questões 459 até a 472 de O Livro dos Espíritos. Então, é legal, eu até estava lendo agorinha mesmo. Anotem aí para depois vocês darem uma relida. São bem curtinhos os assuntos, mas é importante para dar um esclarecimento melhor, tá bom? Então, o estudo dessa aula foi baseado nessas questões. Vamos fazer um pouquinho de revisão do módulo passado, onde estudamos o que são as diferentes ordens de espíritos. Os espíritos imperfeitos, eles são a terceira ordem de espíritos. A gente classifica em 3 ordens. E dentre as 3 ordens, nós podemos dividir entre 10 classes, se eu não me engano. Por exemplo, a terceira ordem tem 6, eu acho, classes, né? Mas vamos fazer uma divisão meio geral. Então, a terceira ordem dos espíritos, eles são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito. Então, são aqueles espíritos que são muito agarrados à questão material. Mas não só a questão material no que diz assim, o que a gente pode ver, por exemplo, uma mesa, um computador, um carro, uma casa. Eles também são bem agarrados na questão das paixões mundanas, naquilo que não eleva o espírito, naquilo que atrasa a evolução. Por exemplo, o egoísmo, a maledicência, todas essas questões que nos afastam das virtudes de Jesus. Isso também é considerado materialismo. É quando o indivíduo dá mais valor à matéria, a essa única vida terrena, do que a vida eterna. Ele ainda não se enxerga como um aprendiz da vida, como um espírito imortal. Então ele quer viver a vida dele enquanto ele tiver vida. Ele quer tirar o máximo proveito de todos, de tudo, das situações. Algumas vezes mascarado, se fazendo de bom, até para ele mesmo, mas que ainda não consegue enxergar realmente as questões verticais da vida, que são as que nos conectam com o universo e com Deus, tá? Eles têm propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Então, eu acabei de falar, isso tudo é materialismo. Eles têm a intuição de Deus, mas eles ainda não o compreendem. Vocês conhecem alguém? Eu acho que aqui ninguém conhece alguém assim, tá? Mas aquelas pessoas que tentam fazer barganha com Deus. Lógico que não é por maldade, é ainda um não entendimento do que é a divindade. Lógico que na nossa categoria evolutiva nós estamos impossibilitados de entender realmente a essência de Deus, realmente compreender completamente o que é Deus, né? Mas nós sabemos que Ele é fonte pura de justiça, bondade, de amor, e muitas vezes nos perdemos em nossas orações
fazendo escambo com Deus. Ah, Deus, se eu fizer isso, você me dá isso. Ah, Deus, me dá uma casa nova. Ah, Deus, faça minha mãe ser mais calma. Ah, Deus, faça meu filho não me dar mais trabalho. Então a gente não entende muito bem o que é Deus. Deus, ele é um pai tão perfeito que ele não sucumbe aos caprichos do filho, né? Então esse não compreendimento de Deus cabe a espíritos de terceira ordem, que eles estão mais invocados para o mal, esse tipo de coisa, tá? Os espíritos de segunda ordem, deixa eu trocar a lâmina. Eles são os espíritos bons. Existe a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo íntimo e verdadeiro do bem. As suas qualidades e poderes para fazer o bem dependem de seu grau de adiantamento. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Então eles entendem aqui que o que realmente traz a felicidade para o espírito, tanto encarnado como desencarnado, é o empenho nas coisas reais da vida, como o bem ao próximo, como se aproximar das virtudes de Jesus, tentar trazer para a sua vida cotidiana os exemplos que Jesus nos deixou. Amor, justiça, caridade, benevolência, entre outras virtudes. Fernanda, pode fazer a pergunta sim. Como eu disse aqui, o Livro dos Espíritos disse, é a predominância do espírito sobre a matéria. Então, existe a influência da matéria ainda nesses espíritos, mas ela é bem mínima se comparando à predominância do espírito. Eles não conseguiram ainda aniquilar totalmente a questão materialista de sua existência, mas eles conseguem minimizá-las por entender realmente o que é Deus, né? Que é Deus, na verdade, sobre entender que existe uma vida imortal na concepção do espírito. Ele se coloca como aprendiz, então ele se esforça, agora ele sabe o caminho para ser feliz, então ele está naquele caminho. Muitas vezes os espíritos da terceira ordem, eles ainda não sabem qual caminho que os leva à felicidade e muitas vezes acabam pegando o caminho errado. Os da segunda ordem eles já sabem, né, metaforicamente falando. O Fernando fez uma pergunta. A doença bipolar tem a ver com essa primeira questão dos espíritos maus? Olha, eu não sou psicóloga, eu sou engenheira, então eu não tenho, apesar de estudar bastante sobre esses assuntos de psicologia, né? Eu não tenho o conhecimento adequado para responder essa pergunta, Fernanda. Mas o que a gente pode já adiantar para você, que está na doutrina, muitos livros de Joana de Ângeles, de Divaldo Franco, é que as doenças psicológicas, psicossomáticas, as doenças da mente psicossomáticas, elas são, em essência, doenças espirituais. Muitas vezes, na maioria, na verdade, as doenças mentais, né, depressão, ansiedade, transtornos, pânico, enfim, esquizofrenia, bipolar, isso que você falou, elas são ligadas a algum processo obsessivo, espíritos obsessores. E um indivíduo que tem uma doença bipolar, eu creio é um indivíduo que carrega muita culpa e ao mesmo tempo ele se mascara. Então, um momento ele é realmente quem ele é e no outro momento ele é mascarado. Então, não é que ele talvez seja mal, realmente ele está doente. É um espírito doente que merece muito amor, muita compreensão dos que estão ao seu redor, porque ele vai percorrer um caminho muito difícil ainda para entender realmente que usar máscara é, na verdade, um dos piores caminhos, né? Então, quando ele tem o lado negro dele revelado, na questão negativa, ele está mostrando quem ele é. Quando ele está bonzinho, ele está mostrando o que ele gostaria de ser, mas ele não consegue ainda.
Então, o espírito ele sempre tem que tratar as suas questões individuais com honestidade, assumindo os seus erros, reconhecendo e se esforçando para o bem. Tá claro? Pois é, eu não conheço ninguém bipolar, mas eu imagino que seja mais ou menos isso, de acordo com o pouco que eu já pesquisei, já estudei. Tá? Vamos ao próximo. Aos espíritos puros, que são os espíritos de primeira ordem. Bom, esses espíritos puros, é fácil a gente enquadrar um espírito aí, é o espírito crístico de Jesus, né? Ele faz parte desse espírito puro, ele tem uma capacidade energética gigante de governar o planeta Terra, né? Então a gente nem cabe assim na nossa imaginação do que Jesus é capaz, do amor que ele sente por nós. Uma vez eu ouvi um palestrante falando uma coisa que fez muito sentido para mim, que ele falou que muitas vezes a gente fala que a gente ama nossa mãe, ama nosso pai, ama nosso filho, nosso irmão, nosso marido, nossa esposa, mas nós ainda não sabemos o que é o amor. A gente tem uma leve impressão do que seja o amor, mas o amor real é o amor que Jesus sentiu por nós, que Jesus demonstrou na sua caminhada pela terra e o que ele tem até hoje. Lógico que ele sempre vai ter pela eternidade. Mas o que nós sentimos é ainda um comecinho de aprendizagem do amor. Então nós temos sempre que colocar ele como do nosso lado, como exemplo em todas as situações da nossa vida, para a gente pelo menos tentar se esforçar a aprender com os seus exemplos. E esses espíritos de primeira ordem, espíritos puros, eles se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então eles não têm mais paixões mundanas de nenhum grau. Eles não sucumbem à matéria, às paixões, então eles entenderam realmente o que é Deus, o amor de Deus pelos seus filhos, eles têm dentro deles simplesmente e apenas virtudes e sentimentos bons. Então, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estão mais sujeitos à reencarnação e gozam de inalterável felicidade. Mas, como a lei do trabalho ela é imutável e todos estamos rodeados pela lei do trabalho, tanto nós, espíritos imperfeitos, como os espíritos puros, eles nunca deixam de trabalhar. Apesar deles não estarem mais sujeitos à reencarnação, a sofrer provas e expiações, eles podem reencarnar como Jesus Cristo reencarnou na Terra, a fim de elevar o adiantamento moral de uma humanidade, né? De uma sociedade. Eles têm missões e eles trabalham governando e auxiliando os seus irmãos, porque aos olhos de Deus, o Criador, somos todos criaturas, somos todos irmãos. Então, eles nos auxiliam no nosso adiantamento moral e espiritual, tá? Ludwig, é assim que fala? Amor fraterno, justamente. Jesus sabe o que realmente ele sente, ele vive o que é o amor fraterno. Muitas vezes a gente gosta, ama, fala que ama o marido, mas ele não vai jogar bola, você tá louco? As briguinhas que a gente tem, por exemplo. A gente ainda não aprendeu realmente a respeitar a liberdade do outro, a fazer o outro que gostaríamos de fizesse. Estamos no caminho, não estamos longe, mas há um longo caminho ainda para percorrer para a gente chegar à perfeição e realmente entender o que é o amor. Mas não podemos desistir, viu, gente? Então, essa era só para vocês lembrarem as 3 ordens de espíritos. Lembrando que dentre essas ordens existem inúmeras classes, tá, de divisão. E a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a indagação seguinte: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta dos espíritos superiores: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Essa pergunta, ela é uma pergunta-chave dessa obra, o Livro dos Espíritos, porque existe 2 aspectos aqui. Existem pessoas que ignoram o fato de serem
influenciado por espíritos, por não acreditarem, e assim se tornam, perdoem meu palavreado, mas assim, cobaia fácil, né, para os espíritos inferiores. E existe daí essa ignorância desse lado espiritual, dessa influência espiritual, tanto positiva quanto negativa, pode fazer o ser a sofrer muito. Os doentes mentais, por exemplo, eles são muito influenciados. As pessoas más, elas são muito influenciadas. E por ignorar esse fato, elas não têm proteção contra isso. Elas não têm movimentos, elas não conhecem movimentos que as protegem desse tipo de influência, para que elas possam caminhar um pouquinho melhor, né, nessa vida. Mas também tem o outro lado das pessoas que não se responsabilizam por seus atos e toda e qualquer atividade ou atitude negativa que elas cometem, elas colocam a culpa e responsabilidade na onde? No espírito inferior. Por exemplo, tem um marido, eu brigo com ele brigo e xingo, bato nos meus filhos e tal. No outro dia me bate o arrependimento e eu acho que eu sou boazinha, que eu sou super evoluída. E aí eu falo assim, gente, desculpa aí, mas ontem eu tava com um encosto aqui, não era eu que falei tudo aquilo, eu tava influenciada. Então, vocês vejam que quando a gente não entende realmente a questão espiritual, a gente pode ser levada por um lado positivo ou dois lados negativos, que é a ignorância ou a não responsabilidade. É certo que se sofremos influências de um espírito negativo, isso é devido a gente ter aberto, digamos assim, a nossa casa para entrar o ladrão. É porque a gente atraiu esse tipo de espírito para perto de nós e é isso que nós vamos conversar durante a aula de hoje. Olha só, quando a gente tem bons pensamentos, e qual é a forma de ter bons pensamentos? Podem escrever aqui. É através da oração, é através da compreensão, é através da indulgência, que é a gente não julgar o próximo, é através do amor, da caridade desinteressada, aquela caridade que a gente não espera nada em troca, a gente nem está vendo que está fazendo caridade. É o querer o bem ao próximo, é ter atitudes afetuosas. Então, quando a gente tem esse tipo de atitude e pensamento, eu devia ter colocado atitudes aqui do lado. Esse tipo de... E justamente, orações, tolerância, desejo de paz, lembranças boas, tudo isso. Quando a gente tem esse tipo de atitude, nós criamos ao nosso redor, sem perceber, que é a nossa áurea, o nosso campo áurico, a gente cria como se fosse uma proteção energética, que repulsa os espíritos negativos. Então, os espíritos podem até tentar se aproximar de nós, mas devido à nossa condução durante o nosso cotidiano, a gente não permite que ele entre no nosso campo áurico, nos influenciando. Isso é justiça de Deus, porque se eles pudessem influenciar qualquer um, tanto os que se mantêm no caminho do bem, aí a gente não quer ter uma proteção contra eles. Então vejam que a proteção, para nós nos protegermos, é nós evoluirmos, é a gente se esforçar para ter atitudes voltadas para o bem. Então é muito fácil e ao mesmo tempo muito complicado, porque domar o próprio instinto, né? A língua, muito difícil a gente manter a língua presa. É muito fácil a gente ficar falando do outro, falar da vizinha, do primo, lá do meu patrão. Muito bom, muito fácil. A gente descarrega aquela raiva. Mas no mesmo momento que a gente está descarregando a nossa raiva, a gente está dando abertura para sermos influenciados por espíritos que também compartilham do mesmo sentimento que a gente. E aí o que vira? Uma bola de neve. As coisas se intensificam. O ódio fica mais forte, a depressão fica mais aguda, entendeu? Então é muito importante a prática do Evangelho do Lar, muito bem, Rose, a prática do Evangelho do Lar é algo muito importante no nosso dia a dia, tá? E agora uma imagem, maus pensamentos e más atitudes. Olha só como a gente dá abertura. Vamos fazer assim, tenta imaginar comigo. Eu sou uma pessoa
que tem uma propensão para bebida alcoólica, né? Eu gosto muito de beber, o álcool alivia a minha sensação de vazio e eu mantenho esse hábito durante a minha vida, até que eu vire uma alcoólatra e não fui uma pessoa preocupada em desenvolver atitudes voltadas para o bem e mantive esse movimento durante toda a minha vida. Eu morro, desencarno na verdade, né? Ou morro, fico apegada à matéria, porque desencarnar é quando você desapega da matéria, mas estou ali. Eu me vejo como um espírito agora, só que eu mantenho o meu vício. O meu vício enquanto encarnado, depois que eu me desencarno, ele me acompanha. E eu preciso saciar esse vício. Apesar de eu estar sem meu corpo físico, eu tenho um perispírito. E o vício, ele é psicológico. Também ele é fisiológico, mas ele também é psicológico. E o que eu vou querer fazer? Eu preciso me alimentar dessa energia que o álcool, ao ser ingerido, ele proporciona. Então, eu como espírito que já desencarnei, que não tem a possibilidade de beber, né? Eu me aproximo de pessoas que bebem. Eu me aproximo de pessoas que têm os hábitos que eu tinha enquanto vivo. Então eu fico ali perto, enquanto a pessoa ela tá bebendo, ela emana aquela energia de alcoolismo, por exemplo, tá, gente? Isso é um exemplo. Então, é mais ou menos como tá na figura ao lado. Esse espírito, ele tá absorvendo essa energia dessa pessoa. Eu não sei vocês, eu já fui da noite, eu já bebi assim, né? Eu gostava muito de cantar, tocar violão, e eu bebia bastante em certa época da minha vida. E haviam momentos que a gente bebia e tava tudo bem, de repente dava um blackout, eu não lembrava mais de nada. É porque até aquele momento o espírito estava absorvendo aquelas energias. Então, gente, vocês percebem que até os nossos atos físicos, não só os pensamentos, a gente dá abertura para esse tipo de espírito. E quando eu dei abertura para esse tipo de espírito, e não só um espírito, que muitas vezes vem vários espíritos se alimentar daquela energia, eu estou sendo vampirizada. Eu estou liberando energia para esses espíritos se satisfazerem. Isso não é legal, gente, nem para mim e nem para os espíritos, porque eu sou corresponsável em alimentar energeticamente esses espíritos no vício. E acontece a mesma coisa quando eu tenho más pensamentos, más atitudes, porque vamos supor, acordei hoje mal-humorada, ontem me aconteceu uma situação chata, eu tenho desejo de vingança contra uma pessoa, então eu emanei esse tipo de pensamento e energia para o universo. Existem espíritos que compartilham desse nível energético que eu estou emanando e através dessa sintonia eles se aproximam. Então eles vêm ao meu lado e fazem o quê? Eles me influenciam, eles não vão me dar conselhos bons. Espíritos ainda doentes, inferiores, eles não dão conselhos bons para a gente. Não fala para a gente se acalmar, para a gente ter paciência. Muito pelo contrário, o que eles fazem com a gente? Eles instigam esse instinto vingativo, instinto da maledicência. Eles querem que a gente permaneça no erro, que a gente permaneça no sofrimento por inveja. Aqui no Livro dos Espíritos ele fala que eles têm inveja, eles não querem ver a gente feliz. Então, quando Jesus fala orai e vigiai, é orar, porque isso nos ajuda a manter um campo áurico positivo, a fé em Deus, a esperança, e vigiar os nossos pensamentos, porque de acordo com os nossos pensamentos, a gente pode identificar quem são as nossas companhias. E é legal a gente estar atento, porque não é só a gente vigiar que a gente vai estar protegido, a gente vai estar inatingível. Mas se a gente vigia e a gente começa a entrar num problema mental, emocional, a gente já identifica, olha, eu acho que esse sentimento não é meu. Esse sentimento aqui, eu acho que eu estou sendo um pouco influenciada. Na verdade, eu atraí esse tipo de espírito, mas eu acho que ele está sendo instigado. Então, você identifica, então você tem a possibilidade de dar a volta por cima e neutralizar essas influências. A Juliana perguntou,
Nesses espíritos de primeira ordem, não caberia nisso mas nem sempre é possível não ter esse tipo de pensamento. Uma oração, uma leitura de um trecho do Evangelho do Lar ameniza no momento? Olha, Juliana, é muito interessante a sua pergunta. Ontem a gente estava falando sobre isso aqui no Centro Espírita, no curso que a gente tem, desse mesmo livro. Tudo é relativo. Tem pessoas que acreditam piamente, com muita fé no coração, pessoas de outras religiões, no caso, que ao fazerem o sinal da cruz, elas estão protegidas, por exemplo. Mas é porque a fé delas está ali. No momento que ela está fazendo o sinal da cruz ou da Santa Cruz, ela acredita que ela está sendo protegida, ela entra em contato com seu mentor espiritual, com Jesus, com Deus, e ela é protegida. Existem outras que fazem isso só pela aparência, só para voltar, esse movimento é voltado para fora. Então, a oração, a leitura do Evangelho, se ela for realmente significativa para o seu coração, com uma intenção verdadeira, sincera do seu ser, isso logicamente serve como proteção. Mas se ela é simplesmente feita da boca para fora, ou por meio de barganha, como a gente disse no começo do estudo de hoje, vou fazer uma barganha com Deus, deixa eu ler isso aqui para ver se ele me protege. Não é isso. Então, tudo ele advém da nossa intenção, da nossa boa intenção. Logicamente que há casos que a pessoa não consegue mais ter essa intenção, ela não consegue mais orar com todo o coração dela, ela não consegue se ajudar, e aí ela vai precisar de ajuda. Terapeuta, um psiquiatra, uma psiquiatra, remédios, ajudas, né, em centros e tal. Mas em estados mais amenos, mais simples, com certeza funciona, tá? Manda, eu sou uma pessoa muito, muito sensível, choro por tudo e por nada. Assim, por doente, uma pessoa em sofrimento. A pobreza que passa na TV, a fome, as doenças, eu fico muito mal com tudo que eu vejo. Bom, realmente é um lado humano quando a gente enxerga as injustiças do mundo, as tristezas, né? E a gente se comove com isso. Mas a gente tem que também lembrar de uma coisa. Existe a lei da causa e efeito. Não existe injustiçado, existe injustiça. Deus não erra, Deus sempre acerta. Então, se em algum determinado momento você vê esse tipo de situação, você tem que se conectar em Deus, mande orações, mande vibrações e lembre que Deus não erra. Se aquelas pessoas estão passando por aquele tipo de situação, há um propósito existencial naquele momento, mesmo que elas não enxerguem, mesmo que nós não enxergamos. As pessoas que sofrem, o sofrimento delas servem como um alerta para mudar algo que elas têm dentro delas, ou para reparar algo, ou para espiar, ou prova. Enfim, nós não devemos sofrer com isso, gastar energia com sofrimento. Nós podemos ali compreender aquelas pessoas, mas muito mais importante que isso é as nossas atitudes. Qual é a minha atitude perante a minha cidade? Porque com certeza todas as cidades do Brasil existem pessoas que sofrem algum tipo, né, de carência, tanto afetiva quanto material. O que eu tenho feito nesses anos de minha vida para trazer uma palavra amiga a uma pessoa que queira? Então você não vai conseguir resolver o problema da África. E se você ficar sofrendo por causa disso, você vai atrair só o espírito sofredor para o seu lado. E você vai acabar o quê? Muito sensibilizada, pode até cair em depressão. Então, é muito importante que a gente vê algo que nos choca, a gente tenha uma atitude para o bem. Se a gente não pode ter uma atitude para o bem naquela situação, que a gente encontre alguma outra situação que a gente possa mostrar a Deus que nós somos trabalhadores. Nós vamos emprestar nossas mãos para Jesus, para desenvolver o trabalho dele na terra. Entende? A gente tem que achar algo bom em toda situação. Até nos nossos sentimentos. Eu fico muito triste vendo essa situação de fome. Será que eu não consigo fazer uma campanha entre meus amigos para arrumar alguma comida para algum bairro, crianças com fome, ou creche que está sem comida devido à falha que tem na política de hoje? Entende?
Então, assim, não é só sentir mal, é qual que é a nossa atitude perante tudo isso. Vamos em frente? Qualquer dúvida, pessoal, podem escrever aqui do lado que a gente vai conversando, tá? E se eu estiver falando rápido demais, vocês me falem que eu vou um pouquinho devagar. Aí a pergunta: como se processa essa influência? Imaginemos todo o universo mergulhado em um mesmo fluido universal, que vibra sobre a ação do pensamento e da vontade. Há um tempo atrás nós já estudamos os fluidos, o fluido universal, o fluido cósmico, o fluido vital, todos os fluidos, né? Se alguém tem interesse, essas aulas estão gravadas, estão no site do Instituto Chico Xavier. E o universo inteiro ele está banhado, mergulhado neste fluido cósmico universal. E o que vibra são as energias. Tudo ele é composto de energia. E o nosso pensamento e a nossa vontade, ela também é energia. O pensamento também é energia. A oração, ela é uma energia. Digamos assim, meus pais eles moram numa cidade próxima a mim, em Sorriso. E vamos supor que durante a noite eu vou ir dormir, eu tô com uma saudade do meu pai e da minha mãe, eles estão com uma dificuldade, eu faço uma oração para eles. E uma oração muito sincera, do fundo do meu coração, assim, com fé em Jesus, eu mentalizo a felicidade deles, a proteção, e eu envio essa oração, faço essa oração para eles. Essa oração, ela chega até eles, é inevitável, ela vai chegar. Como que ela viaja no espaço-tempo? Através do fluido cósmico universal. Ela não é algo tangível para nós, seres humanos, que ainda somos impossibilitados de reconhecer esse tipo de energia. Mas é como se fosse uma bola de energia viajando nesse fluido, como um barco viaja, vamos supor, um submarino viaja no mar. Então, ele viaja. Essa energia da oração, da boa intenção de uma filha para com seus pais, chega até eles. Essa oração vai servir como um bálsamo, como um alívio a eles, se eles estiverem abertos a esse tipo de oração. Se eles estiverem com a guarda baixa na questão de aceitação, de recebimento de oração através das atitudes diárias deles, eles vão receber essa oração. No entanto, se eles estiverem mais voltados para o material, para a mágoa, para a falta de perdão, essa oração não vai fazer efeito, mas essa oração não é perdida. Essa oração acompanha eles, essa energia, até o momento que durante a vida deles, nesta ou nas futuras, eles abrem essa guarda para receber essa oração, eles vão receber essa oração. Então, pessoal, tudo é energia, o pensamento, a vontade, a oração. E nesse processo, cada criatura funciona ao mesmo tempo como uma fonte geradora de energia, de vibração, e receptora, espalhadas no universo. Então, quando eu emano para o universo a minha vontade de ajudar o próximo, de fazer caridade desinteressada, eu emanei para esse fluido, entendeu? Essa energia está em algum lugar, ligada a mim e espalhada no universo. Existem espíritos que também têm essa intenção de ajudar, de fazer caridade, e eles vão captar essa energia em algum lugar e eles vão se aproximar de mim para me ajudar nessa minha questão de caridade. E a mesma coisa para o mal. Se eu sou um bandido, quero ir para o lado errado da vida, eu também emano esse tipo de energia. E os sócios de erros, né, de sofrimento, vão chegar até mim também para me ajudar a fazer o que eu quero, a bagunça que eu quero. Vocês conseguem entender como que é a influência? Ela tudo está no universo banhado nesse fluido. Então, uma vez que eu emanei o pensamento, a minha vontade, a minha intenção, eu vou ter um retorno disso. Alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar, tá? Tô vendo que tem bastante gente hoje, ainda bem. Travou um pouquinho aqui. Pronto. Olha só. Olha um rapaz aqui. Então, ele absorve fluidos, energias, vibrações e pensamentos. Então, isso entra no ser, no seu perispírito, no seu espírito, e ele irradia para o universo de volta. Então, é um ciclo.
tudo que entra sai, entendeu? As energias que entram saem. E o que a gente o interessante é a gente fazer, a gente filtrar essas energias. A gente saber que ela existe é o primeiro passo, tanto as boas quanto as ruins, né, essas influências, e a gente se empenhar para absorver, na maioria, essas energias e influências boas. Ou então para poder identificar quando estamos absorvendo energias negativas, tá? No encarnado, a absorção das energias, fluidos, vibrações e pensamentos ocorre automaticamente. O perispírito processa esse material absorvido e irradia parte dele ao redor do corpo físico, formando nossa aura. Tem pessoas, eu acho isso muito bacana, que conseguem ver a aura das pessoas. Tem pessoas que conseguem enxergar, outras conseguem sentir, né? Então, eles veem uma pessoa, eles pela cor, pela vibração da energia, eles sabem dizer se a pessoa está no momento legal, não está, se ela é boa, se ela não é pouco boa, entende? Quando uma pessoa ela está fazendo um trabalho que com certeza é da vontade de Jesus, vocês podem ter certeza que a aura dela vai estar muito boa, vai ser legal, vai ser muito agradável de estar com ela. Com certeza todos nós já passamos por experiências de encontrar uma pessoa ou um estranho na rua e ao mesmo tempo se sentir bem, se sentir aliviado. Parece que a gente ganhou um abraço sem ser abraçado, a gente sentiu bem perto daquela pessoa. O que acontece? A aura dessa pessoa ela é tão boa que ao chegar perto há um equilíbrio de auras. A gente troca essa energia e nos faz bem. E da mesma forma acontece do contrário. Quando a gente encontra uma pessoa e de cara já dá uma dor de cabeça, eu tenho muito isso, me dá falta de ar, eu já até desmaiei perto de pessoas que a energia não bateu de jeito nenhum e eu tenho um grande problema de compreensão, assim, de no momento identificar o que está acontecendo. Então me baixa a pressão, me dá um mal-estar. Então tudo isso é a aura da pessoa. Não é o que ela é realmente essência, porque o que nós somos em essência são coisas boas. Mas o que ela está completando o vazio dela naquele momento, da vida dela ou da encarnação dela. Naquele momento ela está daquele jeito, com aquelas atitudes negativas. Então a aura dela fica visível para quem vê e fica visível também para quem sente. Vocês conseguem entender essa questão da aura? Cristiane fez uma pergunta. Se eu fizer uma oração por uma pessoa que esteja direcionando sua vida segundo os espíritos mais inferiores, eu somente alcançarei essa pessoa com minha oração através da ajuda dos espíritos superiores? Porque essa pessoa estaria bem fechada, então, para receber esse bem. Nós temos que manter na mente, Cristiane, que os espíritos superiores, os nossos mentores, os espíritos puros, espíritos do bem, eles respeitam o livre-arbítrio. Isso já não acontece com os espíritos inferiores. Então, os espíritos superiores, os mentores, os nossos anjos da guarda, espíritos protetores, eles só nos ajudarão quando a gente der abertura, quando a gente quiser. Então, se esse companheiro seu ainda não quiser ser ajudado, você pode ter certeza que os espíritos superiores não vão forçar ele a ser ajudado, entende? Não vão arrastar ele para um caminho. Mas eles vão estar sempre atentos para o momento que ele se pegar em tristeza e realmente ver que ele quer mudar de vida, por exemplo. Então é muito importante a gente rezar tanto para ele, orar, né? Para os nossos espíritos superiores, os nossos mentores, os mentores dele. Então, assim, se a nossa oração é sincera, é válida e devemos fazer a todo momento. Porque um dia a gente sabe que essa vida aqui ela é muito curta, temos uma grande eternidade pela frente. Então, um momento ou outro, a pessoa tem que dar abertura à evolução. Nós temos a lei do progresso, é uma lei de Deus, nós estamos mergulhados nela, é impossível. Um filho de Deus está fora da lei do progresso. Então, todos nós um dia vamos evoluir. Todos nós um dia vamos precisar de uma ajuda, de uma palavra. Então, a oração ela vai servir no momento que a gente der abertura, entende? O que significa quando dizem que algumas pessoas têm o corpo aberto? Seria uma situação de maior captação de energia negativa?
Ó, muito legal essa pergunta e tem muito a ver com o assunto. Obrigada, Juliana. Pessoas que têm um corpo aberto são pessoas que têm a mediunidade mais aflorada. Não significa que essa pessoa que tem um corpo aberto seja uma pessoa boa ou ruim. Pode ser tanto boa quanto ruim, tá? A questão dela ter o corpo aberto é como se ela, digamos assim, vou tentar fazer um exemplo, tá? Para vocês entenderem. Lembra quando a gente tinha TV? Muita gente tem ainda hoje. Lá no meu escritório eu tenho uma TV dessa. Que ela tem aquelas anteninhas de alumínio assim, que cada um vai para um lado. E que muitas vezes não pega a TV, ela fica toda chiada. E a gente coloca um bombril na ponta para a captação ser maior do sinal. Dá para entender esse tipo de exemplo? Essa pessoa que ela tem um corpo aberto é como se ela tivesse o bombril ali na ponta da antena. Então a captação dela é maior, entendeu? Então isso se dá aos médiums. Os médiums têm o corpo mais aberto. Só que o médium que não tem a educação da mediunidade, que ele não sabe que existe toda essa influenciação, ou que ele se nega a estudar, que ele tem medo, ele nunca vai saber identificar qual que é a influenciação boa ou a influenciação negativa. Então ele fica com o corpo aberto. Tudo que vier tá vindo. Todo sinal que vier da TV aqui, ó, tá entrando. Tanto TV ruim, TV boa, entende? Então ter o corpo aberto é ter esse campo mais suscetível a influências. Então, as pessoas que têm corpo aberto, é muito importante, talvez até mais que nós, que elas eduquem a sua mediunidade, que elas entendem a questão do bem e do mal, que elas se voltem para as questões das virtudes de Jesus, tá? É mais ou menos assim, deu para entender? Legal. Então, só uma imagem para vocês verem quando uma pessoa ela cultiva bons pensamentos. Ele fala aqui, ó, que enobrece o ser e saneia sua mente. Então, a pessoa que cultiva bons pensamentos, atitudes, ações, ela tem uma barreira energética. Olha a aura dela, que legal. E os espíritos negativos, quando se aproximam de pessoas com áureas desse tipo, eles se sentem incomodados, sabe? Eles não gostam, é como se fosse um repelente para mosquito. Você coloca um repelente e não chega mosquito, ele até tenta, mas ele não vem porque ele não dá conta. É a mesma coisa dos espíritos negativos. Não tem como eles chegar perto de uma pessoa que está energeticamente com bons pensamentos, tá? Então serve como repelente para as questões negativas. Então, as questões centrais do estudo, de que modo essa influência acontece, a gente já falou sobre isso. Por que estamos sujeitos a essa influenciação? Alguém sabe responder? Por que estamos sujeitos à influenciação desses espíritos? Porque estamos também mergulhados na lei do magnetismo. Então, tudo que a gente faz, a gente atrai, é uma lei física. Então, se eu faço coisas boas, eu atraio coisas boas. Coisas negativas, atraio coisas negativas. É a questão da causa e efeito. O que planta, colhe. E mais do que isso, é muito interessante essa questão da influenciação para a gente desenvolver o nosso livre-arbítrio. Estamos falando agora de outra lei, que é a lei da liberdade. Então, quando quando algum espírito tenta nos influenciar, nós temos a escolha de seguir o caminho certo ou se deixar levar pela essa influência negativa, por exemplo. Então, ali eu posso exercer o meu livre-arbítrio. E cada vez que eu desenvolvo melhor o meu livre-arbítrio, melhor é a minha vida. E qual que é o nosso papel nesse processo? É estudar, educar a mente, educar o coração, educar o espírito, saber as diferenças de influenciações, estar sempre alerta, sempre vigiando. Rose, realmente, estamos aqui num processo de evolução e tudo isso serve para a gente evoluir. E quanto mais a gente conhecer, mais a gente encurta o caminho, porque daí a gente já sabe o que fazer, para não cair na cilada, digamos assim. Como distinguir se um pensamento que nos é sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito imperfeito?
Eu acho que é a questão 464 do Livro dos Espíritos, essa questão aqui. Olha a resposta. Os bons espíritos só para o bem aconselham, enquanto os espíritos imperfeitos procuram nos induzir ao erro. Cabe a nós discernir, olha aqui o livre-arbítrio. Dependendo de nossas atitudes, nos tornamos propensos à influenciação para o mal ou para o bem. É muito fácil quando a gente assim, se pega, será que esse pensamento é meu ou esse pensamento é influência de algum espírito? E aí você vê que o pensamento é meio ruim assim, bom, você não sabe identificar se é o bom ou se é ruim, porque às vezes é bom para você, mal para outro. Se o pensamento que você teve, se a influência que você teve, ela vai causar algum dano para algum ser do planeta Terra, ela não é do espírito superior. Você consegue imaginar Jesus te dando esse tipo de conselho, esse tipo de influência? Se a resposta for não, então não é um espírito bom que está te aconselhando. Então isso é a questão do orar e vigiar, a gente está sempre atento. Vamos ver o próximo aqui. Qual a relação entre a nossa conduta moral e a natureza da influência que recebemos dos espíritos? Nossa atitude mental é a que estabelece o padrão vibratório característico de nosso perispírito e o campo magnético correspondente, e com isso atrairá espíritos afins sintonizados na mesma faixa vibratória. É o que eu falei para vocês. As nossas atitudes, a nossa conduta moral vai irradiar para o universo e ao nosso redor de acordo com os nossos atos e atitudes. E com isso, sintonizaremos na mesma faixa vibratória os espíritos que compartilham desse tipo de atitude, tá? A Rose, estamos aqui em um processo de evolução. Conforme li o primeiro pensamento que nos vem à mente é nosso. Tem alguma coisa? Espera aí que eu tô com o livro aberto aqui. Só um minutinho. Disse a questão 463, Rose. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Deixa eu ver, não era isso que eu queria. Eu li uma pergunta desse tipo também, Rose. Mas geralmente é a nossa. O primeiro pensamento que a gente tem quando a gente não está obsediado, subjugado, lógico, geralmente é nosso. E muitas vezes nós mesmos temos pensamentos negativos. Porque a gente às vezes cai no movimento de se achar coitadinho, vítima do mundo, e a gente acha que a gente é perfeito. A gente só tem sentimento e pensamento bom. E que quando a gente faz alguma coisa errada, são os espíritos negativos nos influenciando. Mas não, gente, nós ainda somos imperfeitos e muitas vezes ainda temos pensamentos negativos. Então é importante identificar esse tipo de pensamento e modificar ele. Não negar, não reprimir, mas trabalhar, analisar de onde vem esse pensamento, por que eu penso assim, tá? Dizem os espíritos superiores que temos a liberdade de seguir os espíritos bons ou os espíritos imperfeitos. Que procedimentos, então, deveremos adotar para atrair a atenção dos bons espíritos? Olha só que legal. Praticando bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Sabendo, gente, que Ele não é injusto, que se tal pessoa, comunidade, cidade passa por algum tipo de adversidade aos nossos olhos, a gente tem que ter a confiança em Deus que Ele nada faz de injusto. Que todos nós estamos colhendo o que plantamos em algum momento da nossa existência. Devemos tomar cuidado especialmente aos que exaltam o orgulho, que é a causa principal de nossas quedas morais. Então, devemos tentar erradicar ao máximo o nosso orgulho, desenvolver virtudes de humildade, de serenidade, de compreensão, e isso vai atrair os bons espíritos, trabalhando para o bem nosso e do outro. Destacar os pontos significativos da narrativa O Poder das Trevas, considerando a questão 459 do Livro dos Espíritos. Na verdade, eu não tive acesso, pessoal, ao Poder das Trevas. Eu não consegui achar aqui, mas estava no livro. Mas daí eu coloquei o resuminho só para a gente entender.
A lição destaca o pensamento como a principal porta de entrada dos espíritos em nossas vidas. Por isso, devemos nos manter em constante vigilância mental, para não cair em tentação e nos livrar do mal, como recomendou Jesus na oração dominical que nos ensinou. Então, o ponto principal é através do pensamento, onde a gente atrai eles, né? Devemos ter cuidado. Ó, O Poder das Trevas é um livro de Chico Xavier. Eu não tenho esse livro, então eu não li. Vamos pular o próximo. Então, para transformar as tempestades no mal em atitudes do bem, olha só, a vigilância mental, a oração, sintonia com os planos superiores. Não adianta também orar assim, Jesus, faz ela pagar por aquilo que ela fez comigo. Oh Deus, se você existe, faça com que haja justiça. Gente, isso não é legal. E eu falo porque eu também já orei assim, faz no seu fulano passar por tal... Não. Oração é quando a gente se sintoniza com o plano superior, a gente tem um entendimento que há um Deus onipotente, que sabe tudo, que está em todo lugar. Então nos colocamos em movimento de aprendizes e desejamos forças, amor, esse tipo de coisa. Não adianta a gente orar por vingança, coisas negativas para o outro, tá? Prática do bem e da caridade. A gente evitar fofoca e maledicência. Como é difícil a gente não falar mal de ninguém, né? Na verdade, não vamos falar que é difícil, é trabalhoso. Não aos vícios e às drogas, não ao ódio e à raiva. Corrigir imediatamente qualquer erro cometido. Lutar contra as injustiças e não se omitir. Pensamento constante no bem e evoluir a cada dia, tá? Isso que é as atitudes que a gente pode ter, as atitudes do bem. Rose, legal, hoje eu vou anotar aqui para mim ler depois, capítulo 14. Tá, eu vou ler aqui. Obrigada, Rose. Livro dos Médiuns. Olha só, as energias boas contra as energias ruins. As boas atraem os bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, tanto para o corpo físico como para a nossa mente, e abre as portas do bem e do amor. Energias ruins atraem os maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, principalmente mental e orgânico, e abre as portas para o mal e para o ódio. Não sei se vocês sabem, mas segundo a visão espírita, todas as nossas doenças são frutos do nosso sentimento enquanto espírito. Então, tudo vem do espírito, passa pelo espírito e para o corpo físico. Então, as doenças, os desequilíbrios vêm do nosso espírito. E eles servem para a gente como se fosse um alarme para a gente prestar atenção em algo que não está legal, não está certo. Rose, tá caindo, voltou a funcionar normal, Rose? Já está acabando. Vocês estão ouvindo? Por isso é tão importante não esquecermos da recomendação do Mestre Jesus. Vigiai e orai. A todo momento, pessoal, eu sei que é complicado, eu falo por mim, tá? Mas se a gente se pegar em um momento meio crítico da nossa vida, meio triste, meio difícil, ou saúde física não tá legal, é um momento para a gente prestar atenção. É como se fosse um sininho tocando que tem algum problema, tá? Vigiai e orai, que podemos manter o foco nisso. O próximo estudo será sobre mediunidade médium. Esperamos vocês todos na próxima segunda-feira, às 9 horas, horário de Brasília. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. O estudo foi muito legal hoje. Gostei da participação, dos comentários. E eu quero abrir o chat agora, neste momento, para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, se quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Que bom que você gostou, Rose. Fernanda, Juliana, Magali, ai, que legal. Que legal.
Essa palestra tá gravada, vai estar no nosso site. Então, se vocês souberem de alguém que está precisando ou que queira ver esse estudo, vai estar disponibilizado, tá? Qualquer coisa, entre em contato por mensagem lá na página do Facebook e a gente responde a vocês. Tá, pessoal? Eu que agradeço vocês, agradeço aos irmãos desencarnados que estão ao meu redor e ao redor de cada um de vocês, que eles também tenham aprendido um pouco, tá? E até segunda-feira. E uma boa semana, boas energias, que possamos compartilhar de pensamentos e atitudes voltadas para o bem. Fernanda Mello, não é eu que cuido dessa questão dos voluntários, mas mande um e-mail aqui, ó, faleconosco@institutochicoxavier.com. Coloca ali que você está querendo falar com a Rita. Aí a Rita vai entrar em contato com você. Ela é bem ocupada, mas ela é bem bacana. E aí ela responde seu e-mail, vocês comecem a conversar, porque nós precisamos sim de voluntários. Não consegue por esse e-mail, Fernanda? Dá erro? Bom, então manda uma mensagem ali na página do Face. Manda uma mensagem que eu já vou falar para ela que você está querendo ser voluntária. Eu converso com ela todos os dias, eu já dou um toque nela. Manda uma mensagem ali que daí eu já mostro para ela. Tudo bem? Obrigada, pessoal. Um abraço e boa semana. Tchau.